Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, domingo 25 de julho de 2021. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o jogo que acabou agora há pouco, disputado lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, entre Botafogo e Ituano. Jogo que fechou o primeiro turno do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. E deu Botafogo, vitória aí de virada sobre o Ituano por 2-1, com direito a gol do Walter, primeiro gol do Walter pelo Botafogo, também um golaço do Neto Pessoa. Esse resultado aí deixou as duas equipes com 16 pontos ganhos, dividindo a quarta colocação. Os dois times têm 0 gol de saldo, mas o Ituano fica na quarta colocação por ter marcado um gol a mais que a equipe do Botafogo. O Ituano marcou 10 gols até agora e o Botafogo, com os dois de hoje, chegou a 9 gols marcados. Então o Ituano, por causa de um golzinho, se a primeira fase terminasse agora, levaria aí essa última vaga do Grupo B. E nesse vídeo aqui eu vou passar mais detalhes do que foi essa partida. Vamos começar falando sobre como cada time entrou em campo, né, as escalações das equipes. Começando pelo Botafogo. No Botafogo, o técnico Argel Fux entrou em campo com o goleiro Igor Bom. A defesa foi formada pelo Rodrigo Ferreira na lateral direita. Depois entrou o Marlon, a dupla de zaga, o Ian Victor e o Diego Guerra, e o Pará na lateral esquerda. O meio de campo teve o João Everson, depois entrou o Rafael Tavares, o Caetano e o Gustavo Xuxa. O Gustavo Xuxa que não fez uma boa partida. Aí no ataque, o Ariel, depois entrou o Bruno Santos, o Neto Pessoa, autor de um golaço. Depois entrou o Victor Bolt e o Walter, que depois deu lugar ao Rafael Marques já no final da partida. No Ituano, o técnico Mazola Júnior escalou o goleiro Pegorari, a defesa formada pelo Pacheco, pelo Matheus, pelo Bernardo e pelo Juan. O meio de campo teve o Jimenez, o Bruno Lima, que depois deu vaga para o Marcelo, e o Eduardo Ramos, que depois saiu para a entrada do Fernandinho. Na frente, o João Victor. Depois entrou o Cadu Baroni, o Thiago Marques e o Lucas Natan. O Lucas Natan que saiu machucado para a entrada do Iago. A arbitragem foi do Rafael Carlos Salgueiro Lima, das Alagoas. Ele teve como assistentes os também alagoanos Pedro Jorge Santos de Araújo e a Ana Paula dos Santos. Esse então foi o trio de arbitragem. Lembrando que na Série C, o árbitro de vídeo vai começar a ser usado a partir dos quadrangulares. A CBF, durante a semana, oficializou então a introdução do árbitro de vídeo na Série C a partir da fase dos quadrangulares, né? Aquela fase que vai definir as equipes que vão subir para a Série B. Bom, falando do jogo agora, o jogo assim foi no primeiro tempo equilibrado, né? As duas equipes criaram chances de gols. O Botafogo aí tentou ter mais posse de bola, tentou controlar o jogo, porém o Gustavo Xuxa estava numa manhã apagada, né? E isso acabou prejudicando um pouco aí a equipe do Botafogo. O Ituano teve as melhores oportunidades do primeiro tempo e o goleiro, né, o Igor Bom do Botafogo, trabalhou bastante. Aos 17 minutos, né, a primeira grande chance de perigo do Ituano, o Juan cabeceou no canto e o goleiro foi buscar. Aí depois, aos 38 minutos, né, saiu o primeiro gol do Ituano. Após uma cobrança de falta do Eduardo Ramos, a defesa do Botafogo parou, né, pedindo irregularidade. E aí o Lucas Natan aproveitou que o árbitro não marcou nada, né, deixou o lance seguir e ele acabou aí desviando para abrir o placar a favor da equipe do Ituano. O Ituano, com o resultado, naquele momento, deixa eu olhar aqui na tabela, o Ituano com a vitória parcial, ele estava subindo para a terceira colocação, estava deixando o Criciúma para trás, né? Então, aquela vitória parcial do Ituano deixava ele na terceira colocação e já ia abrindo 6 pontos de vantagem para cima do próprio Botafogo, o quinto colocado, né? E aí o Ituano ainda teve uma outra boa oportunidade para ampliar no primeiro tempo, quando em lance de contra-ataque, o Lucas Natan bateu, né? Chegou chutando e o Igor Bom aí fez mais uma grande defesa, né? Então esse aqui foi o panorama do primeiro tempo. No intervalo, o técnico Argel começou a mexer no time e ele tirou o João Everson e colocou o Rafael Tavares, né? Mas aí não deu nem tempo de saber se foi essa mudança que mudou o Botafogo, porque logo no primeiro minuto do segundo tempo, após uma cobrança de escanteio, o Walter apareceu para desviar de cabeça e marcar aí o seu primeiro gol com a camisa do Botafogo e também o gol de empate do time da casa, né? Um gol aí que manteve aí o Botafogo aí na briga por vaga na segunda fase, porque uma derrota naquela altura poderia aí deixar a classificação para o time de Ribeirão Preto bastante complicada, né? Para a luta por uma classificação no segundo turno, né? Ele já ia ficar aí a uma certa distância do quarto colocado. O gol, né? Apesar de ter feito o gol de empate, o Botafogo seguiu aí buscando ataque, né? Buscando a virada.
Só que o calor, né, tava fazendo muito calor em Ribeirão Preto, apesar de ser inverno, e a baixa umidade do ar, né, apenas 30% de umidade, fez com que aí o ritmo do jogo fosse caindo no decorrer dos minutos. E aí, aos 40 minutos, né, depois que os times já haviam feito aí algumas substituições, o Neto Pessoa arriscou de fora da área, encheu o pé e acertou o canto do goleiro Pegorari, fazendo aí um belo gol e virando o placar a favor do Botafogo. O Ituano, né, 2 minutos depois, respondeu, teve uma bola na trave, né, o Cadu Baroni chutou e acabou acertando a trave do Igor Bom. Aos 46 minutos, teve uma outra bola na trave pro Ituano, mas ali o lance já estava parado pela arbitragem, né? A arbitragem havia assinalado uma irregularidade, então essa segunda bola na trave, se não fosse na trave, se tivesse ido pro gol, o lance não ia valer. E aí parou nisso aí, né? O Ituano acabou tendo quebrada a sua grande sequência de resultados nessa Série C. O time que havia começado muito mal, né? Havia perdido aí as 2 primeiras partidas, aí trocou o técnico, saiu o Vinícius Bergantin, entrou o Mazola Júnior, e após essa troca de treinador, o Ituano engatou um empate e depois 5 vitórias consecutivas, o que tirou o time da lanterna e levou a equipe aí para o G4, né? O Ituano ainda, essa boa campanha ainda garantiu o Ituano no G4 na virada do turno. Então o Ituano aí tem essa sequência de 5 vitórias seguidas quebradas, enquanto que o Botafogo já tem 3 jogos de invencibilidade. Próximos jogos das equipes, o Botafogo volta a jogar já no próximo domingo, às 3 da tarde, vai até Porto Alegre jogar contra o São José que está na zona de rebaixamento. No primeiro turno, o Botafogo ganhou do São José, né? Era o jogo de estreia das duas equipes, o Botafogo venceu, e agora esse jogo que abre o segundo turno vai acontecer lá no Paço da Areia, um campo gramado sintético, né? Lá na cidade de Porto Alegre. Já o Ituano vai ter um tempo a mais para descansar. O Ituano só vai voltar a campo no dia 4 de agosto, ou seja, daqui 10 dias, quando recebe o Criciúma no estádio Novelli Júnior, né? Esse intervalo maior do jogo do Ituano deve-se à participação do Criciúma nas oitavas de final da Copa do Brasil, né? O Criciúma que tem jogo já nessa terça-feira contra o Fluminense, jogo de ida, né? Então ele joga na terça-feira, aí descansa aí 10 dias e depois joga contra o Ituano no dia 4 de agosto no Novelli Júnior. Lembrando que no primeiro turno o Criciúma venceu o Ituano, também era o jogo de estreia das duas equipes. Bom, agora eu vou colocar aqui na tela então como é que ficou a classificação final desse grupo. Lembrando que mais tarde eu faço aí outro vídeo para falar do grupo A, né? Porque o grupo A tem mais 2 jogos nesse domingo. Vamos colocar aqui na tela então a classificação. Primeiro turno do grupo B termina com o Ipiranga e o Novo Horizontino dividindo a liderança. Os dois têm 19 pontos. O Criciúma aparece na terceira colocação com 17 pontos. E o Ituano, né, mesmo aí com a derrota, ainda fica na quarta colocação com 16 pontos, os mesmos 16 pontos que o Botafogo, porém com a vantagem de ter marcado um gol a mais. O Mirassol é o sexto colocado, né, soma aí 10 pontos. O Mirassol aí já ficando a 6 pontos atrás do quarto colocado, né, vai ter que remar muito o time do Eduardo Batista para conseguir a classificação, mas ao que tudo indica, a briga pela vaga nos quadrangulares vai ficar aí entre essas 5 equipes, a não ser que tenha aí uma reação muito grande do Mirassol e também do Figueirense. O Figueirense é o sétimo colocado com 10 pontos. Ali do Paraná Clube para baixo são as equipes aí que vão brigar para não cair, né? O Paraná Clube tem 8 pontos, é o oitavo colocado, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O São José também tem 8 pontos, está na zona de rebaixamento por conta do saldo de gols, né? Tem 2 gols a menos de saldo que a equipe do São José. E o Oeste caminhando infelizmente a passos largos, né? Para a Série D, fazendo uma campanha até pior do que foi a do São Bento no ano passado, quando o São Bento acabou rebaixado. O São Bento, pelo menos na virada do turno, já tinha 4 pontos e começou o segundo turno vencendo. O São José, último colocado, com apenas 3 pontos ganhos. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês a respeito desse jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não está inscrito, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!